Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou apresentar meu trabalho de matemática discreta e vamos falar um pouquinho sobre a criptografia RSA, mas antes disso, vamos ver o projeto rodando. Fiz um front-end em Angular, né? Então rodar aqui localmente. Então essa é a carinha do projeto. Aqui está toda essa interface foi feita por mim, daqui a pouco eu vou mostrar o código. Aqui embaixo você pode encontrar o meu GitHub, João Jacinto, engenheiro de software. E aqui você tem as três opções, né? Gerar chave pública, encriptar, desencriptar, enfim. Aqui vamos gerar uma chave pública que a gente pode selecionar uns primos. Então vou selecionar aqui uma lista de primos, números primos de um a, sei lá, pode, hum, vamos lá, pegar um primo grande. Travou um pouquinho aqui, peraí. Pronto, vamos pegar aqui, ó. Esse aqui, número primo P, número primo Q. E agora a gente tem que escolher um E que tem que ser relativamente ao produto P-1 vezes Q-1, ou seja, relativamente primo à função tangente de N. Então aqui a gente vai escolher um número primo, um E. Pronto. E aqui a gente pode salvar nossas chaves públicas. Então salvando, ele gera pra gente um TXT, contendo aqui as chaves públicas e as privadas também pra gente usar num outro momento. Aqui a gente vai entrar. Esse ainda tá gravando. Ainda tá gravando. Pronto. Aqui ó, nosso TXT com E, com o N, que é o produto entre os primos, e os primos. Então aqui a gente pode já encriptar uma mensagem, né? Utilizando aqui o nosso E, vamos copiar, e o nosso N. E aqui a gente pode colocar um texto. Este projeto é um projeto de matemática discreta. E aqui, quando a gente encriptar, ele vai fazer uma requisição para a API e aqui ele já traz tudo aqui já encriptado. E aqui ele faz um download de um outro TXT com a nossa mensagem encriptada. Beleza? Então aqui ele pode dar um Ctrl C. Aqui ele pode voltar e vamos desencriptar ela, né? Aqui a gente coloca o texto, ou seja, a mensagem encriptada, Ctrl V. E aqui no outro a gente tem que colocar o nosso E, o nosso P e o nosso Q. Então vamos fazer isso. O nosso E é esse número aqui. O nosso P é esse. E o nosso Q é esse aqui. Então vamos lá, vamos desencriptar. E aqui ele retorna para a gente a mensagem, né? Este projeto é um projeto de matemática discreta. Então aqui ele faz o download de um outro TXT com todo os chars, né, da mensagem. Então o E, o S e todos os caracteres que compõem a mensagem. Beleza? Então aqui a gente aprovou o funcionamento do projeto. Se quiser, a gente pode testar para outros primos, é só falar aí e a gente testa. Então agora vamos mostrar um pouquinho do código. Beleza? Então vamos entrar aqui nos repositórios. Aí eu vou entrar aqui no front, só para mostrar como é que tá o front. Bom, esse aqui é o meu editor de texto. E aqui o front-end ele foi feito em Angular. Então o Angular tem toda essa estrutura básica. E aqui na pasta source é onde está todo o código do projeto. Aqui tem o index.html, que é o HTML principal do projeto. Na pasta app tem os modules, né, os módulos. Aqui no caso a gente tem 4 módulos, mas no caso são usados 2 módulos, né? Então tem o módulo de encriptar e desencriptar. Dentro dele tem todos os métodos que fazem a chamada para a API. Aqui, ó, por exemplo, ah, aqui eu tenho uma variável global que eu estabeleci do alfabeto do Pimentel. Ó, se a gente abrir aqui, o que eu estou fazendo? Eu criei um objeto muito grande com as variáveis globais. Estou dizendo que a letra A ela tem o valor 2, a letra B tem o valor 3, e assim sucessivamente até o espaço, que tem o valor 28. Então o que é que eu faço? Quando o usuário ele coloca aqui, ó, coloca lá a mensagem dele, a gente pega e transforma essa mensagem, que é o alfabeto, né, para os caracteres de números. Então, por exemplo, se tiver um S na mensagem, a gente transforma ele para o 20, beleza? Então a gente faz isso para cada um através desses for aqui, ó. O que ele faz? Ele compara se a mensagem, o caractere da mensagem desse tal índice, ele é equivalente
a letra do nosso alfabeto aqui. Se for equivalente, ele pega e adiciona no nosso array o valor da letra numérico, no caso, né? Então, nesse caso, se for uma letra O, por exemplo, aí ele vai adicionar o 16 lá no nosso array, beleza? Então, depois disso, ele chama a função que encripta de fato a mensagem. Então, o que essa função faz? Ela pega os valores E e N lá do nosso formulário que o usuário imputou, aqui ó, vamos lá de volta para encrypt. A gente pede para ele encriptar o E, para ele colocar o E e o N, né? Então, beleza. Aí ele pega esse valor que o usuário colocou e ele faz uma chamada para a API utilizando esse serviço Encrypt Service, que é um serviço que eu criei. Então, o que faz esse serviço? Ele pega basicamente a mensagem, o N e o E, e envia para a nossa API, e a API vai tratar e vai retornar para a gente a mensagem encriptada. A mesma coisa para desencriptar. Só que no caso de desencriptar, a gente pede o P, o Q, o E e a mensagem. Então ele faz a requisição para a API e traz a mensagem desencriptada, beleza? Então é basicamente isso. E aqui, esse Cybert Encrypt Data, ele cria o TXT junto com a mensagem encriptada ou desencriptada, dependendo do método que a gente tenha estabelecido. Esses arquivos de teste são os arquivos de testes unitários, o teste de software, para a gente testar se o nosso software está de fato funcionando como a gente quer. Então, basicamente é isso. O arquivo HTML é onde está toda a estrutura do HTML, né, o que está sendo visto pelo usuário mesmo. Então, eu acabei estruturando dessa forma mesmo. O arquivo SCSS é toda a estilização do projeto, beleza? Então, aqui é isso. Vamos passar para a API. Então, vamos lá para a API, seria dois pontos. Aqui. Pronto, a API foi feita em Python, né? O front-end foi feito em Angular, o Angular é baseado no TypeScript, mas a API em si ela foi feita em Python. Então a API ela tem alguns métodos, né, que são usados no nosso front. Então, basicamente o que é uma API? A API ela é uma interface de aplicação. Então, essa interface ela permite que o front-end utilize métodos de uma linguagem que não é nativa do front-end. Nesse caso, o Python. Então aqui a gente tem um encrypt for each n. A gente tem a função de modular, de exponenciação modular, a função de desencriptar. E aqui embaixo a gente está explicitando as nossas rotas do servidor para o front-end. Então, o front-end, se ele bater nessa rota aqui, ele vai poder ter acesso a esse método aqui. Então, se ele bater nessa rota aqui, ele vai poder ter acesso a esse método aqui. Se ele bater nessa, ele vai ter acesso a esse método aqui. E aqui eu estou dizendo que meu servidor está rodando na porta 80 e qualquer host pode acessar ele. Beleza? Então vamos lá explicar as funções. Aqui tem a função tOtient, né, para calcular o tOtient de n com base nos números primos, e ela é calculada por p-1 vezes q-1. Aqui a gente tem a função de encriptar, ou seja, quando a gente clica aqui em encriptar, né, ele faz a chamada para a API e por baixo a API executa essa função de encriptar. Então o que ela faz? Ela recebe uma mensagem, recebe o valor e recebe o valor n. Tudo isso imputado pelo usuário. Então ela pega e faz um for, né, na mensagem e pega um valor c de cada caractere, que lembrando que é um valor numérico. Então esse m representa a mensagem encriptada. Então, é encrypted message. Então, como é que a gente faz essa mensagem encriptada? Ela é nada mais nada menos que o resto da função, o resto da potência, né, do c elevado ao e e o resto n, ou seja, c elevado a e mod n. Então ele faz isso para cada caractere da mensagem e retorna para a gente esse array de mensagens aqui, ó, as mensagens encriptadas, beleza? Esse aqui de modulação exponencial é para achar o nosso valor d, a nossa chave privada, que vai ser usado aqui na função decrypt. Decrypt, o nosso d, ele é o valor exponencial modular, né? Como é que eu posso dizer? O inverso multiplicativo. Então esse inverso multiplicativo entre e a função tangente, né, de p e q. O nosso n é o produto dos primos. E aqui a gente tem um array de mensagens desencriptadas. Então como é que a gente faz para desencriptar a mensagem? A gente pega e faz um for na mensagem encriptada e pega o número dele. E a gente diz que essa mensagem, ou seja, o caractere, ele vai ser a potência de n por d resto n. Ou seja, n é o número, né, nossa mensagem encriptada, é elevado ao d mod n. Então ele faz isso para cada caractere e retorna para a gente esse array de caracteres de mensagem desencriptadas. Beleza? Então é basicamente isso. Cada função dessa, cada rota, ela está usando métodos desse. Então, por exemplo, esse aqui, ó, recapitulando, ele usa o método de encriptar a mensagem. Beleza? Agora vamos mostrar de novo a aplicação.